ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão. Convidamos para também subir ao palco, como palestrante, o professor Maurício Randes. Para o início dos trabalhos do painel, tem a palavra o ministro Ives Gandra. Rapidamente, só apresentar este painel, que é composto pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ilustre ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um expert em informática, foi um dos que trabalhou na nossa comissão antes de ser ministro para implementar a TJE e outros quejandos informáticos que muitas vezes eu não conheço tão bem. O ministro Cláudio Mascarenhas Brandão é originário do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região da Bahia, de região que eu tenho um especial afeto por ter sido assessor durante 5 anos do ministro Carlos Coquejo Costa. Então o carinho que eu tenho pela Bahia, pelo ministro Cláudio, é muito grande. E ao lado aqui temos também, fizemos uma alteração aqui no nosso painel. O Dr. Gáudio acabou tendo que viajar de última hora, não pôde estar presente aqui. O Dr. Maurício Randes acabou concordando em ser um dos 2 palestrantes, já aqui a ser moderador deste painel. É professor da Universidade Federal de Pernambuco, advogado, e foi durante muitos anos deputado federal pelo PT, durante muitos anos, e um dos mais sensíveis às nossas reivindicações laborais. Quantos projetos nós íamos discutir com o deputado Maurício Randes e ele abraçava a nossa causa, abraçava nossos princípios e deixava aqui esses princípios como Congresso Nacional. Então, eu disse para a sua excelência que foi providencial o dia que foi me visitar. Eu estava montando esse painel, quando apareceu, eu disse: Maurício, era você que eu queria, não estava te achando. Então, queria, portanto, dizer que esse painel vai tratar de um tema bastante atual, esses novos modelos de contratação, relações colaborativas, autônomo, economicamente dependente, share job, o teletrabalho que nós estamos regulamentando lá no TST, a questão da pejotização, ilicitude ou não ilicitude, o EIRELIS. Então, eu de imediato passo a palavra ao ministro Cláudio Brandão. Nós vamos fazer o seguinte, como já está bastante avançado o horário, cada um dos palestrantes tirar uns 25 minutos para a sua exposição, e depois eu faço um fecho, tá? Para concluirmos e termos aí o nosso coffee break, tá bom? Então eu passo de imediato a palavra ao ministro Cláudio Brandão. Bom dia a todos. Inicialmente, desculpas pela voz. Foi fruto de um final de semana em Salvador, mas não foi gritando na Fonte Nova pelo jogo do Vitória e Paysandu, embora tenha ido com meu filho. Foi ideal na pós-graduação, sábado e domingo, e resultou nisso aqui. Cumprimentar o ministro Ives Gandra, vice-presidente do nosso trabalho, pelo convite, pela gentileza de me fazer presente neste evento que reúne especialistas de maior grau no debate sobre o trabalho daqui e de outros países, num interessante processo de integração de culturas, experiências, certamente da ciência jurídica. De modo especial, cumprimentar o deputado Maurício Randes, pessoa com quem travamos bons e grandes combates no seio do Congresso Nacional, nas diversas reformas constitucionais e legislativas, e sempre foi um ouvinte da melhor qualidade.
com a liberdade para ouvir e com a liberdade, sobretudo, para permitir que as opiniões fossem transmitidas, e sempre foi um parceiro nos grandes debates de natureza jurídico-social. Portanto, para mim é uma honra, já que não via Sua Excelência já há algum tempo. Ele que me relatava andou colhendo e vivenciando uma experiência das mais interessantes, que é implantar, enfim, participar de uma atividade unindo duas realidades, a realidade holandesa e a realidade africana. E me fez, Sua Excelência, lembrar recentemente, quando estive em Genebra, participando da OIT, da Conferência Internacional do Trabalho, o inusitado que era, no debate sobre as micro e pequenas empresas, bem a propósito do que falamos hoje, de um lado, falar representante da Suíça e logo na sequência o de Gana. Então, eram realidades extremamente diferentes. Obviamente, o diálogo era dos mais criativos, como a OIT conseguiria elaborar uma norma de resolução, como foi um projeto de resolução para as micro e pequenas empresas, de modo a estimular uma economia em que 95% do trabalho é informal, a economia africana, e ao mesmo tempo contemplasse, de outro lado, os Estados Unidos, enfim, a Suíça, a Holanda. Então, certamente que este embate esse diálogo dos mais atuais. E o ministro Visgander disse há pouco que não usou PowerPoint, e alguém perguntou a ele se ele iria usar PowerPoint ou iria dizer algo. Todos percebemos que Sua Excelência não precisa do PowerPoint, pelo muito que ele tem a nos dizer. Como não tenho certamente a habilidade de Sua Excelência, nem a profundidade da reflexão filosófica, me vali desse recurso tecnológico, muito mais pensando nos estudantes que aqui estão, para eventualmente tomarem aqui alguma anotação e para não ser traído pela memória, porque muitas vezes ela nos leva até a não sermos escravos do tempo, e por isso estou aqui eu com esse recurso tecnológico. Mas eu começo pedindo que todos nós façamos uma reflexão em torno da interação permanente entre direito e economia. Basta que nós lembremos agora o que estamos vivenciando no Brasil com as diversas medidas de ordem legislativa ou de projetos que foram enviados para o Congresso Nacional, como já houve em diversos momentos de nossa história, seja a história mais recente, seja a história mais antiga, mais pretérita, seja o próprio nascimento do direito do trabalho, sempre há uma interação permanente entre economia e direito. E a primeira indagação que fazemos todos nós é de que maneira os projetos, as iniciativas, sejam originárias do Congresso, do Executivo, enfim, impactarão no direito. Como o direito, a ciência, o ordenamento jurídico analisará estas mudanças e qual o impacto que ela terá na estrutura normativa do Estado brasileiro. E somente se concluirmos pela possibilidade de ela ser abrigada, utilizando a expressão do ministro Carlos Aires Brito, encontrar aconchego no colo da Constituição. Todos nós sabemos do viés poético de Sua Excelência, quando ele diz que não se pode pensar na estrutura senão a partir dessa visão de aconchego. Então a gente imagina a Constituição aconchegando os projetos de lei diversos no seu colo ou não. Então, somente se esses projetos encontrarem aconchego na Constituição, terão eles vida longa. Ou, quem sabe até, sequer passem do primeiro exame na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão esta, o deputado Maurício Randes, muito tempo integrou. Então, é preciso que nós tenhamos essa clara noção de que não se pode falar na economia sem um direito, mas que nos últimos anos os reflexos têm sido muito maiores no sentido inverso. Ou seja, nós pensamos na relação que há do sistema jurídico, e o ministro Ives Ganda fez uma profunda reflexão sobre o impacto da decisão judicial no contexto econômico, mas também temos que pensar de que maneira o contexto econômico interfere na produção legislativa e de que maneira se reflete ao final na palavra última do Judiciário brasileiro, em especial, claro, no que toca às condições de trabalho do TST e, evidentemente, na última palavra constitucional do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, para tanto, nós precisamos refletir sobre as premissas que sustentam o debate em torno dos chamados novos modelos de contratação. Isso me faz lembrar, uma vez estava fazendo meu pai mora no interior da Bahia, e meu pai a vida inteira, enfim, lidou com a zona rural. Meu avô foi vaqueiro, meu pai teve fazenda a vida inteira, e uma vez eu estava sentado na fazenda, lá na sala, assistindo televisão, Jornal Nacional,
E um belo dia o vaqueiro que sentava conosco, assistindo televisão, me perguntou: doutor, o senhor que é homem das letras, o que é Ibovespa? Aliás, desculpa, o que é Bolsa de Valores? Aí eu fiquei pensando em que resposta eu daria a ele. Aí ele completou: e o que é mercado? Porque eu só conheço o de Itaberaba, que é o mercado, ele faz a feira semanalmente. Aí eu fiquei pensando, a tamanha é a introjeção no nosso inconsciente coletivo de palavras, de expressões que passam a ter vida própria e nós sequer refletimos sobre o que pensamos dela. O mercado está nervoso, o mercado está retraído, a agência Moody's rebaixou a nota do Brasil e isto deixou todos nós extremamente preocupados. Sim, mas eu confesso aos senhores, certamente conheço, aliás, não conheço nada da macroeconomia no sentido da profundidade da economia, mas certamente fiquei preocupado porque de uma noite para o dia os investidores internacionais com esta nota baixa, tal qual um professor avalia um aluno, e ele tem que apresentar em casa ao pai aquela avaliação, e lembra aquela propaganda do posto lá do Ipiranga, né, que o menino, não pai, vamos lá na delicatessen, deixa essa história para lá de desempenho. Mas todos nós ficamos preocupados. Mas preocupados por quê? Como cidadãos, pelos impactos que pode gerar na nossa economia cotidiana. Mas como pessoas que atuam na área jurídica, de que maneira as medidas que poderão ser adotadas para tentar minimizar essas consequências impactarão, no nosso caso específico, no direito do trabalho. Então precisamos, portanto, refletir quais são as premissas que sustentam esse debate atual em torno das novas formas de contratação. E aqui vou me permitir fazer uma breve retrospectiva histórica, que certamente vamos todos nos lembrar dos modelos econômicos, do modelo econômico das décadas do Brasil de 70 e 80. E, evidentemente, aqui não é uma análise econômica, apenas uma retrospectiva histórica para mostrar quais foram os fatos que levaram o Brasil, nesse momento, um pouco mais tardiamente, na década de 80, a promover algumas mudanças na lei trabalhista para se tentar copiar modelos adotados na Europa, com sucesso parcial ou não, ou até sem sucesso nenhum, ou com sucesso lá, mas para a realidade própria de lá e diferentemente daqui, como se nós tivéssemos um remédio capaz de solucionar desde dor de cabeça até as mais profundas, mais graves infecções. Então, nesse momento, evidentemente, nós nos lembramos que esse modelo econômico, algumas expressões de todos nós é conhecida, foi marcada por vários elementos que fincaram, digamos assim, tatuagens indeléveis que todos nós constatamos. A economia passou a ser globalizada, todos nós temos que interagir no mundo internacional. E esses dias eu me lembrei, minha mãe perguntou: minha mãe, qual é o telefone celular do meu pai? Ela respondeu com algo que eu achei fantástico: seu pai não tem telefone celular. Eu disse: como meu pai tem telefone celular? Para mim isso é uma coisa absurda. Mas eu perguntei: para que meu pai quer um telefone celular? E ele vive muito bem a vidinha dele lá no interior sem usar telefone celular. Meu pai é um ser a ser estudado pela ciência, porque ele vive neste mundo sem um telefone celular e vive de propósito muito bem. Então, ou liga para a casa dele, ou liga para o comércio, ele tem uma loja de autopeças, e no caminho entre os dois, você não vai falar com ele nesses poucos minutos que ele está entre casa e trabalho, no caso, na fazenda, final de semana, quando ele vai. Mas, enfim, eu quero mostrar que esta economia globalizada nos fez interagir com o mundo. Quem não se lembra daquele quase creche da Bolsa de Nova York, quando George Bush engasgou com um biscoito cookie na Casa Branca, foi uma notícia que surgiu, repercutiu no mundo de maneira imediata. Ou os mineiros do Chile, aqueles resgates que todos nós ficamos de madrugada acompanhando a tecnologia, proporcionando aquela operação de risco, mas se lembram todos que eles saíram usando uns óculos iguais. Aqui foi jogada de marketing perfeita do fabricante dos óculos. Custaria alguns milhões de dólares de propaganda que saiu no mundo inteiro, todos eles usando. Ele se apressou em mandar para o kit de socorro o mesmo óculos. Então, um fabricante de óculos mandou para os mineiros do Chile e eles saíram todos, porque sabia que eles sairiam de lá com os olhos, enfim, da escuridão, precisariam de óculos. Ele mandou 20, sei lá quantos eram, não lembro agora, óculos, e todos saíram para o mundo inteiro usando os mesmos modelos de óculos, uma propaganda absurdamente elevada, mas gratuitamente feita naquele momento. Mas isso é economia que, nesse contexto de globalização, o capital financeiro passou a ostentar
a hegemonia muito em detrimento do capital produtivo, do modelo de capital clássico. O mercado passou a ser internacional. A todo momento nós estamos sentindo essa interdependência financeira. O que a China faz reflete aqui de modo imediato no Brasil e em outros países do mundo. O que a crise americana provocou reflexos em outros países, certamente provocando mudanças na forma de produzir, na relação clássica entre capital e trabalho. A informatização e a informação levada para a economia também de maneira imediata. A cada momento, por uma notícia, os índices sobem, os índices descem. E dei exemplo, 2 recentes, do biscoito cookie com o presidente George Bush e da nota do Brasil, que na hora já produz impacto na Bolsa, ou, enfim, elementos outros, ou fatos outros, que nem em contexto econômico tem, visita do Papa aqui. Enfim, todos esses fatos levando a fazer com que aquele tempo diferido em que a informação chegava ao Brasil meses, ou até semanas ou meses, depois que os fatos ocorriam, por exemplo, na Europa, agora chegam em tempo real e o reflexo é imediato. E os mercados se ajustam nessa dinâmica da vida levada por um contexto de informação em tempo real. Mas provocou também, sem dúvida, um deslocamento do eixo decisório, que não é mais do Estado apenas. As agências econômicas, agências reguladoras, o mercado, as grandes corporações econômicas ditam as regras. E basta que nós nos lembremos do que está acontecendo no Brasil nos últimos dias. Eu não vou entrar no contexto político, me atendo ao contexto econômico. Obviamente, isso provocou uma reestruturação no modelo de produção, sem dúvida nenhuma. Seja por atender às demandas de mercado, pela nova realidade, pelos novos hábitos de vida, que nós levamos o trabalho para casa e ficamos com ele o tempo inteiro. Daí alguns autores já defenderem o chamado direito à desconexão, que antes o trabalhador fechava o escritório, ia para casa e lá ficava o trabalho. Agora ele leva consigo. E aqui vejo vários advogados que estão ali atentos, consultando o WhatsApp, que aliás virou mania nacional, né? Grupos de família, condomínio, né? Quem não recebeu hoje um bom dia, e todos receberam um bom dia de alguém, ou da família, ou da mãe, ou do pai, né? Ou um bom dia, filhos, aí vem o grupo da família do pai, da família da mãe, e todos mandam mensagens virais que se espalham, enfim. Mas os senhores estão aí consultando as pendências, preocupados porque ele está demorando um pouquinho, tem uma audiência às marcadas 11h15, daqui a pouco ele manda o alerta, faltam 10 minutos, enfim. É o mundo que nós vivemos, que certamente provoca reflexos do mundo do trabalho, porque o trabalho interage a tempo real e a todo momento com a sociedade. E buscando, evidentemente, a competição. A competição é um subproduto da realidade inafastável, seja no plano empresarial, seja no plano do Estado, seja no plano do indivíduo. Todos nós queremos ser competitivos. Na empresa, a disputa por um melhor posto, em que pese ser algo clássico, se acentua na atualidade pela escassez de bons postos de trabalho e bons empregos. Então isso é um fato natural, a busca pela competitividade. Evidentemente, a tecnologia trazendo este componente agregador, o que gera certamente também que os países se unam para se defender em blocos comerciais ou de outra natureza, a exemplo da União Europeia, Mercosul e tantos outros, né? Isso fazendo com que a empresa esteja pronta para dar respostas imediatas, rápidas e eficazes às demandas de mercado, que ela precisa responder sob pena de perder o tempo da história e o seu concorrente mais rápido chegar até lá. As disputas entre a Apple e a Samsung revelam isto, né? Ou seja, cada uma querendo adivinhar. Aliás, segundo Steve Jobs, a empresa não deve saber o que o cliente pensa. Ela tem que criar uma demanda para o cliente ir atrás dela, né? E foi assim o sucesso absoluto dos Macs da vida, iPhone, enfim. E o trabalhador, por sua vez, passou a ter um novo perfil, não o especialista em determinada área, mas agora o trabalhador multitarefa, capaz de atuar pelos diversos espaços da empresa, da fábrica, enfim, para que ele possa atender a essas demandas. As atividades intelectuais, atividades tecnológicas, enfim, passando a ter um novo espaço que até então não tinha, muito mais preso, muito mais caracterizado pela indústria produtiva, com o chão de fábrica sendo a sua marca caracterizadora principal. No Brasil, esses efeitos desse mercado, desse modelo, se refletiu, certamente todos vivenciamos,
a mudança provocada por esse contexto econômico, o trabalho temporário, na terceirização de serviços, no contrato a tempo parcial, copiado do modelo espanhol, contrato de qualificação profissional, suspensão do contrato para que possa fazer cursos de qualificação, com redução de direitos em virtude da crise econômica, trabalho cooperativado no Brasil, a explosão de cooperativas que ocorreu nos últimos 10 anos é um exemplo disso, embora a lei originária tenha sido em 1971, e os dados mostram esta evolução nos números, sem que se reflita necessariamente na qualidade do trabalho, no sentido da melhoria da condição social, o crescimento exponencial do trabalho da mulher, do trabalho da criança, o aumento do microempresariado, o aumento da informalidade, são consequências que não vou entrar no contexto de são boas ou são ruins, a ideia não é esta, a ideia é fazer um relato histórico, que foram, na minha avaliação, produto imediato, eu diria, um efeito colateral imediato gerado pelo modelo econômico do Brasil implantado nas décadas de 70 e 80. Bom, este é o cenário que eu qualifiquei como premissas importantes para que nós possamos, então, agora analisar alguns dos modelos ou das novas formas de contratação, evidentemente fazendo aqui isto a voo de pássaro, de uma interpretação temporal, até porque o objetivo aqui é chegar no final para uma reflexão que me parece a mais importante da contribuição que eu possa trazer para esse debate, né? Então, a partir desta noção, a respeito desses novos modelos, trabalhando inicialmente com a ideia do trabalho para subordinado, e aí, só lembrando, e saudosamente eu faço do meu orientador de mestrado, professor Pinho Pedreira, que já escrever há muitos anos, a partir de estudos feitos na Espanha e na Itália, sobre um trabalho onde há a quase dependência integral econômica do trabalhador em face do tomador de serviços. E nós temos no Brasil um exemplo interessante, o contrato de facção, em que nós, a todo momento, estamos na linha tênue divisória entre reconhecer a validade do contrato de facção, muito utilizado na indústria têxtil, na indústria calçadista, que é uma atividade empresarial lícita, exercida, enfim, de acordo com as normas que regem a atividade empresarial, mas, ao mesmo tempo, naquele momento em que há uma interferência direta e total na atividade do fabricante, por parte do comprador, enfim, de quem determina o modelo de produção. E um dia desses nós tivemos um caso interessante, o ministro Ferreira de Mello foi relator, em que nós reconhecemos que a ingerência para fazer cumprir as normas de proteção ao trabalho não gera a desqualificação do contrato de facção. Porque ali nós estávamos em jogo entre até que ponto a empresa tem o seu nome envolvido numa prática de trabalho degradante, os exemplos do Bom Retiro em São Paulo, com paraguaios e chineses sobretudo, e era exatamente um caso em que a empresa determinou que fosse observado os normas de segurança do trabalho, normas de proteção ao trabalho, e aí se dizia, por ter interferido na atividade empresarial de modo direto, haveria então a desqualificação do ponto de vista jurídico do contrato de facção. E o ministro Ferreira de Mello, na 7ª turma, assim decidiu, mantendo a validade do contrato de facção, apesar dessa ingerência direta na atividade produtiva, mas voltada para a preservação do meio ambiente de trabalho saudável, condição inerente àquela atividade ali executada. Mas, enfim, na Itália, o exemplo para a subordinação, na Espanha, o modelo do trabalho economicamente dependente, em que quase 75% aponta a própria lei espanhola, mas, enfim, você via o elevado grau de dependência econômica entre quem trabalha e quem obtém o resultado desse trabalho. Então, até que ponto se pode falar, portanto, por exemplo, se é um trabalho de fato autônomo, com liberdade? E aí, o professor Arnaldo Susequini, no seu clássico livro, Estudos de Trabalho, quando ele comenta a Revolução Industrial, ele traça um quadro que sempre lembro, que me parece bem ilustrativo, quando ele fala da ralé fatigada convivendo com a opulência econômica da burguesia. Então, este contexto, este contraste, fizeram com que esses contextos, o contexto e o contrato fizeram com que surgisse o direito do trabalho, rompendo com a ideia de que o contrato deve ser cumprido tal qual pactuado, porque não haveria igualdade econômica e social capaz de legitimar a vontade de quem aceitava determinado grupo de cláusulas. Evidentemente que no contrato do trabalhador economicamente dependente, nós temos uma situação exatamente parecida. E certamente que aquilo ali, no modelo que venha a ser adotado pelo Brasil de maneira semelhante, nós encontraremos aí na linha cinzenta entre validar este contrato, porque é previsto legalmente, e óbvio, parte-se da ideia de que, se aprovado, está
a menos que declare inconstitucional, a norma está em vigor e deve ser cumprida, mas pela qualquer mudança determinada pelo empregador, ou pelo tomador de serviço, melhor dizendo, pelo contratante do serviço, poderá determinar o sucesso ou não da atividade empresarial. E não se deixou levar em consideração alguns direitos assegurados a esse trabalhador na lei espanhola, que nós podemos até ver no Brasil, no artigo 7º caput, como, por exemplo, a proteção contra a discriminação, evidentemente, numa relação de trabalho autônoma dessa natureza, se houver uma prática que viole um princípio da Constituição de igualdade, por exemplo, igualdade racial, igualdade de gênero, certamente que haverá uma demanda a ser ajuizada por um trabalhador sem vínculo de subordinação, baseado exatamente na ideia de que a Constituição estabelece regras e princípios que se superam a qualquer norma que venha a ser objeto de elaboração pelo Congresso Nacional e mais ainda utilizada de maneira prática na sociedade. A pejotização é um fenômeno que todos nós conhecemos, mais, digamos assim, presente no nosso dia a dia. Aqui, utilizei a pejotização na expressão que ela possui no sentido ruim. Ou seja, aqui estou falando não um trabalhador que possui empresa e esta empresa garante a ele exercer uma atividade econômica de maneira livre, mas aquelas situações em que ele é compelido, prévia ou concomitantemente, ou até de modo posterior ao contrato, como regra de admissão ou para manutenção do contrato, constituir uma empresa, muitas vezes formada por ele próprio, ou não raras vezes por ele e pela mulher, sem nenhuma solidez econômica, muito mais por imposição resultante do contrato de trabalho. E nós falamos há pouco de trabalhadores que têm uma dependência econômica quase que integral do contratante. E o Brasil, essa regra sofreu um estímulo muito grande pelo artigo 129 da Lei 11.196, que ao tratar do trabalho intelectual tem uma redação bastante ampla e se passou a compreender que ao estimular a criação de pessoas jurídicas para atender às demandas próprias do mercado intelectual em atividade que em regra não é habitual, porque se nós tivermos presentes aqueles elementos que caracterizam a relação de emprego, certamente que não é a lei aplicada de maneira equivocada que irá afastar a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício. Mas a partir desta norma, há sim um incremento desse tipo de atividade, dessa forma de exercício, gerando, claro, às vezes o trabalhador acha que tem mais vantagem, porque receberá um valor maior, pagará menos impostos, mas sem dúvida levando em consideração também que aquele elemento de aglutinação que fez com que as lutas sociais pudessem ser empreendidas, deixa de existir. E vimos há pouco um elemento interessante com o pessoal dos ferroviários da Valec, que por estarem espalhados pelo Brasil inteiro não tem nem condição de se aglutinarem para fazer uma greve, que é um movimento social de reivindicação coletiva, que obviamente direito fundamental, todos nós conhecemos. Então, esse contexto em que nós tratamos do trabalho com as características da pejotização, em que é uma simulação de criação de uma empresa apenas para fazer valer a possibilidade de trabalhar, certamente que encontra uma resistência muito grande no contexto da aplicação dos princípios sociais. Uma novidade no Brasil, recentemente, a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, criada em 2011 e já objeto de um ADIM no Supremo, relator ministro Gilmar Mendes, coincidentemente estava aqui, para tratar da limitação ou não do valor do capital mínimo e ser ou não objeto a sua criação por pessoa jurídica, porque a lei tem uma redação ambígua e no texto original falava-se em pessoa natural, hoje fala-se apenas em pessoa. Isso é uma demanda muito grande para saber se pode ser ou não criada por pessoa jurídica, mas o fato é que, para atender essa demanda social, já há um projeto nacional aprovado esta semana passada na Câmara dos Deputados e volta ao Senado, criando a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que exatamente procura atender a essas indagações que surgiram com a Eireli, que é autorizar a ser pessoa jurídica, não exigir que haja capital integralizado de imediato, que eram premissas que limitavam um pouco a criação no modelo anterior, e também admitindo que possa ser criado com capital inferior a 100 salários mínimos. Mas, enfim, são modelos que têm sido utilizados e que geralmente despertam o debate em torno da nossa atuação. Desculpe.
Desculpa, eu me empolguei aqui e alertado pelo ministro Ives aqui, que além de moderador, está cioso do seu papel, naturalmente me fez aqui observar que eu não tinha passado o slide, mas podem ficar tranquilos, eu vou disponibilizar para a organização do evento e mandará para os senhores e para as senhoras por e-mails que assim desejarem. Mas enfim, então esse modelo de utilização de empresa que garante a separação patrimonial, que fundamentalmente o problema resulta da separação patrimonial, porque até então o empresário individual não tinha essa garantia de responsabilidade limitada e havia a chamada confusão patrimonial entre ele enquanto empresário e ele enquanto pessoa física. Agora, esse modelo procura separar, já adotado no Brasil há 4 anos, a sua vida, aspas, empresarial, da sua, aspas, vida pessoal. E embora nós saibamos que isso na prática, a teoria nem sempre é fácil de ser adotada, mas é um modelo que desperta um debate muito grande, exatamente por conta dessa, muitas vezes utilizada de pseudo-autonomia ou pseudo-empresariado para exercer uma atividade econômica. O último dos modelos a ser utilizado, a ser comentado, o teletrabalho, que na verdade não é um modelo especial de contratação, é um modelo especial de execução do contrato. Evidentemente, atendo-se esse novo modelo às demandas do mundo cotidiano, às demandas do mundo moderno. Fora meu pai, seguramente nessa sala, ninguém aqui não tem telefone celular. Nós vivemos plugados no mundo. Aquele fenômeno, as pessoas andam na rua, né, quase que... Eu me lembro que recentemente vi uma matéria na televisão mostrando o impacto na coluna cervical da posição de... É verdade, e quanto mais você gira o pescoço, então era matéria sobre os danos da coluna cervical decorrentes do uso do telefone celular, do smartphone, não do telefone. Porque na verdade nós hoje, quando compramos um telefone, a última que queremos saber é se ele fala, se o sinal é bom, né? Nós preocupamos com os aplicativos, a velocidade de conexão. Chegamos em algum lugar e perguntamos na casa do seu amigo, qual é a senha do Wi-Fi? Não é bom dia, é qual é a senha do Wi-Fi? Tem Wi-Fi aqui? Não tem Wi-Fi na sua casa? Como não tem Wi-Fi? Assim, como se isso fosse um estereótipo que todos nós temos que preencher. Eu duvido aqui, quem não perguntou ficou com vontade de perguntar, né? Que está com o sinal ruim lá, o sinal do telefone está ruim, e aí fica ali com receio de perguntar se tem Wi-Fi, né? Por uma questão de delicadeza e até de ouvir ou não esse constrangedor a resposta. Mas a primeira pergunta não é bom dia, tem Wi-Fi aqui, qual é a senha? Se eu no aeroporto, olha logo a plaquinha, Wi-Fi, opa, estou salvo aqui, tem Wi-Fi. Mas enfim, é o mundo de hoje. O teletrabalho é uma realidade contemporânea que tem vantagens e tem desvantagens. Eu, inclusive, no nosso trabalho, tenho experiência muito rica com o teletrabalho. Eu, no meu gabinete, tenho 2 casos de teletrabalho. No meu gabinete, servidores que por questões pessoais estão com problemas, enfim, não me interessa agora, mas são excelentes servidores e cumprem regularmente, e até um deles antecipa o trabalho do mês posterior, ou seja, ele está trabalhando com um mês de antecedência, exatamente para garantir que foi uma condição que nós ajustamos para ele trabalhar no meu gabinete, nessa modalidade que foi ainda em caráter experimental, mas muito interessante. Mas talvez o grande desafio seja para o trabalhador separar a sua vida. Precisa de muita disciplina trabalhando em casa, muita disciplina, porque o menino chora, para. A panela do fogo lá começou a queimar, parou. Então, esse controle e a separação do mundo físico, real do trabalho, do mundo dele, pessoal. Porque se não tiver muita disciplina, os ambientes vão estar interagindo permanentemente e vão se confundir. Daqui a ponto deles não saber mais onde termina o trabalho e onde começa a vida pessoal, se ele não tiver de disciplina. Claro que hoje há métodos de controle, por biometria, por diversas formas de controle, né? Quem lembra aqui do tempos modernos sabe o que eu estou falando, quando o Charles Chaplin vai ao banheiro para fumar um cigarro, lá o patrão abre uma tela e diz, volte para o trabalho, go back, né? Ou seja, volte, nós vimos recentemente nessa discussão lá nas nossas atividades. Mas enfim, é um modelo que não se pode deixar de observar e deixar de reconhecer o seu valor, mas que provoca seguramente mudanças impactantes até na perspectiva empresarial e na perspectiva do próprio trabalhador, exigindo adaptações, mas no sentido de estabelecer também a proteção que a CLT já previa desde 43, ao dizer que o trabalho à distância não descaracteriza o vínculo empregatício, desde que mantidos elementos que revelem a relação de emprego.
Então, o que se fez agora foi tornar equivalentes os meios de controle telemáticos pelos meios de controle físicos ou próximos, a subordinação direta revelada no controle da atividade que o chefe, enfim, por delegação do empregador, exerce. E, por fim, já para chegar à minha conclusão, já passei aqui 4 minutos do meu tempo destinado, mas contando com a boa vontade do ministro Ives Gandra, os empregos divididos, né, aqui numa experiência não bem sucedida dos Estados Unidos, na década de 80, em que as companhias aéreas, por conta da crise econômica, dividiram atividades, remuneração, responsabilidades e tarefas entre os trabalhadores, modelo este que no Brasil certamente contraiu muita dificuldade de sua execução. Tamanhas foram as peculiaridades que o caracterizaram, mas principalmente para a ideia de que um mesmo posto de trabalho pode ser dividido por várias pessoas. E elas compartilham forma de execução, responsabilidade, tarefas, mas sobretudo remuneração. O Brasil tem um modelo um pouquinho, não é bem parecido, mas lembra um pouco esse modelo, que é o contrato de equipe, que há uma previsão no Estatuto do Índio, em que a atividade pode ser exercida por um grupo de pessoas. E aí nós vemos uma orquestra, uma banda de música, em que um contrata em nome do grupo, o grupo executa a tarefa, todos recebem, aquela pessoa recebe o pagamento, distribui para o grupo, não deixa de ser, assim, com a ligeira aparência desta divisão da atividade, vamos falar assim, né? E aí vem a pergunta final, que é: como nós estamos vivendo esse dilema? Será que o trabalho está, nesse momento agora, numa clínica de análise, né, na frente do seu psicólogo, lá o dia do trabalho, meu Deus do céu, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu farei? Né? Isso o Ives nos falou aqui do como, do porquê. Eu fui presidir a Associação dos Juízes e tinha um colega que gostava muito de fofoca, vou omitir o nome por razões óbvias. Chegava lá: Cláudio, eu soube de fulano. Quem, quando, como, onde e porquê. Se responder essas 5 perguntas, eu quero saber o que foi. Se não responder uma delas, não quero saber. Não, mas a Rádio Corredor: quem, quando, como, onde e porquê. Respondeu? Não quero saber. E ele ficava furioso, frustrado, porque ele queria me contar a fofoca. E eu, no exercício de disciplina muito grande, não quero saber. Porque não há coisa pior, isso, e eles sabem muito bem isso, do que briga de juiz. Porque briga de juiz é pior, porque o juiz tem poder, ele exerce autoridade na jurisdição, né? Na jurisdição. Então, o presidente de AMARTA tem, sobretudo, o papel de amenizar, contemporizar conflitos de pessoas que exercem poder e que levam poder para a vida pessoal. Entrar no cinema sem pagar, por exemplo, o colega deu uma carteirada lá no cinema, então sem pagar. E o poder disso não pode entrar. Como não posso entrar? Eu sou um juiz, sim, mas tem que pagar o ingresso. E aí foi uma confusão, enfim. Mas vamos, só para a gente concluir, o ministro Augusto César agora chegando, certamente abrilhantará o evento a partir de então, né? Qual é o nosso dilema? Será que nós vivemos um dilema? Nós que estudamos direito do trabalho, que vivenciamos direito do trabalho, estamos vivendo um dilema? Como é que eu vou responder a esta pergunta? Eu vou responder com a Constituição, dizendo que eu não tenho resposta para o que é irrespondível. Não há uma fórmula que consiga fazer com que o direito à economia encontre um consenso sem se respeitar a Constituição. Que por mais importante que seja o modelo econômico brasileiro, a Constituição brasileira é a salvaguarda de todos nós. Então o mercado não pode ditar à Constituição o que fazer. Tem que encontrar, e volta o ministro Carlos Aires Brito, o aconchego no colo da Constituição. Claro que a Constituição, como a mãe generosa que é, e os braços carinhosos que tem, saberá dar carinho a esse modelo econômico. Mas se o modelo econômico, se o projeto de lei que o deputado Maurício Randes, se lá estivesse, debateria com profundidade, não encontrar a Bíblia na Constituição, não há projeto de lei, não há forma de trabalho que supere o valor social do trabalho, que está no artigo 1º como um fundamento do Estado democrático de direito, que é a República Federativa do Brasil. Então, esta ideia que a economia é, a partir de agora, a detentora da soberania nacional, por mais importantes que sejam os reflexos que ela possa produzir e produz no direito, já vimos isso na minha exposição inicial, não se pode vilipendiar a Constituição em torno de um modelo econômico. Por mais importante, certamente que nós encontraremos nos seus princípios, nas suas regras, nos seus mandamentos, formas que não vilipendiem a condição humana. Mas se elas não forem encontradas, caberá
a todos nós, como estudiosos que somos de direito, participando desse processo, dizer não. Mas o não é um não de resistência, me usou uma palavra que até eu gostei muito, mas me fugiu agora, não é o não desmotivado, não é o não anárquico, é o não civilizatório, é o não includente e é o não constitucional, porque está dito lá na Constituição, artigo 1º, é fundamento o valor social do trabalho e também da livre iniciativa. Esses são fundamentos que espraiam para que nós possamos ler a Constituição a partir do que ela estabeleceu no portal de entrada. Eu cheguei à Constituição e não é à toa que ela, copiando Portugal, trouxe o artigo 144 para o artigo 1º, ao dizer que a ordem econômica ela tem que ser regida por um princípio também de inclusão social. Está lá o artigo 1º. Como se nós fôssemos compreender que ali está um cartão de visitas, um portal. A partir de agora, eu só posso ler assim o que está, não só na Constituição, como nas leis ordinárias e nos projetos que forem ao Congresso Nacional. E o que eu estou propondo, na verdade, é a volta ao começo. É o velho princípio da proteção do professor Plá Rodrigues, mas não a proteção maniqueísta, que todo empregado tem razão, todo empregador representa o mal, não é? Não se trata da luta do bem e do mal, se trata sim de encontrar na Constituição o temperamento para, sem dúvida nenhuma, ter a compreensão que mudanças conjunturais determinarão mudanças também jurídicas e legislativas, mas sempre com os olhos voltados à Constituição. E aí eu, mais uma vez, volto aos constitucionalistas para fazer, e eu faço com uma frase, uma passagem do professor Vicente Martins Coelho, quando ele diz assim, algo que me parece muito importante, é ler a Constituição, mas com a sua visão, com a sua interpretação dinâmica. A Constituição não é um documento estático, ela é viva, ela está conosco no cotidiano, ela acompanha a vida social. Então, é essa Constituição que eu quero ler. E essa Constituição que eu prego a cada dia na minha vida. Não a Constituição como um documento muito bonito, na prateleira lá, com letras douradas, aquela que Ulisses Guimarães disse, a cidadã. Essa é a Constituição que eu quero que reja a minha vida, a vida do cidadão brasileiro, mas também a vida das empresas, para que elas encontrem soluções que seguramente refletirão a necessidade da demanda econômica, mas também a proteção que deve ser preservada. Então, qualquer modelo ele será interpretado, visto e aceito se encontrar na Constituição o seu abrigo. Se lá não estiver, na vida cotidiana também não estará. E homenageando um sergipano, outro sergipano ilustre, aqui tem um na minha frente, o César de Carvalho, volto ao ministro Carlos Aires Brito, porque ele tem uma passagem que eu acho muito interessante também, quando ele diz que a Constituição tem que ser lida como uma janela aberta para o porvir. Então, por essa janela passa tudo, e passa o que é bom e o que é ruim. E caberá a cada um de nós fazer com que a Constituição tenha esta plasticidade para se adaptar ao dia a dia, mas com alguns pilares que lhe dão hermeticidade e sustentação. Porque o professor, fugiu o nome agora, constitucionalista, administrativista, diz, Celso Antônio Bandeira de Mello, que os princípios são os pilares do sistema jurídico. E nenhuma Constituição se sustenta sem pilares sólidos. Seja ela a Constituição física, como este belo prédio, seja também a Constituição jurídica. Portanto, senhores, o que eu tenho a dizer e que respostas eu não tenho. Modelo pronto e acabado, na minha opinião, não haverá. Qualquer solução é bem-vinda se respeitar aquilo que está na Constituição. Se não encontrar abrigo, não encontrar aconchego, quebrar judiciário, dizer não, basta, e encontrará o temperamento que o ministro falava do caminho a ser perseguido. Desculpe pela minha voz mais uma vez, desculpe por ter cedido o tempo em 10 minutos. Muito obrigado pela atenção. Eu queria só registrar que aquilo que tinha dito no começo da minha exposição, que ou você tem a alternativa de apresentar PowerPoint ou dizer alguma coisa, eu sempre que faço a apresentação de PowerPoint, eu tento juntar as duas coisas. Eu fiquei com a maior inveja aqui da apresentação de PowerPoint do ministro Cláudio Brandão, porque foi muito bem detalhada. Sua Excelência disse que vai disponibilizar, eu vou pedir uma cópia. Então, mostrou como é possível dizer e apresentar, porque graficamente, você apresentando, você diz duas vezes.
Então eu queria parabenizar Sua Excelência pela fantástica exposição, tão abrangente, e vou de pronto passar a palavra ao Dr. Maurício Randes também para a sua apresentação, suas considerações a respeito desse nosso tema das novas contratações. Obrigado, ministro e presidente Ives Gandra. Agradecer a excelente palestra que Vossa Excelência acaba de fazer na abertura deste seminário, que nos ilumina e nos dá tanto prazer. Que manhã prazerosa essa de estar aqui no IDP. E agradecer excelente palestras, excelentes reflexões do ministro Cláudio Brandão. Ambas exteriorizam aquilo que já sabemos dos seus autores. Eles dois conseguem conjugar, para que fale de um tema, trate de um tema, conseguem conjugar dois requisitos que me parecem essenciais: a paixão pelo tema e o conhecimento teórico e prático profundo sobre esse mesmo tema. Então, o que acabamos de ouvir agora confirmam esses dois atributos dos dois ministros. Quer dizer que eu sinto-me também um eterno apaixonado pelo direito do trabalho. Toda a minha vida gravitou em torno do direito do trabalho, seja como professor da Universidade Federal de Pernambuco, seja quando fiz o meu doutorado na Universidade de Oxford, seja quando exerci os 3 mandatos de deputado federal na Comissão de Constituição e Justiça. Sempre procurei pautar a minha vida teórica e profissional em torno deste direito, que responde a uma simetria fundamental que existe em todas as sociedades. A simetria entre, como o italiano diz, o datore de lavoro e aqueles que vivem da sua força de trabalho. Só que a forma do Estado disciplinar esta assimetria, ela muitas vezes fica em desconformidade com as evoluções da sociedade. E acho que na conjuntura brasileira nós estamos diante de uma desconformidade grande. Então eu queria pautar esta minha reflexão entre 3 binômios. O binômio referido pelo ministro Ives Gandra, entre o princípio da proteção da doutrina social da Igreja Católica versus o princípio da subsidiariedade. Nesses mesmos 2 polos, eu faço a reflexão que nós poderíamos identificar o dilema entre 2 outros binômios: o binômio da regulação e do funcionamento adequado do mercado. E um terceiro binômio, o direito de empresa, depois da unificação lá no livro 2 da parte especial da Lei 10.406 do Código Civil, o direito de empresa e o direito do trabalho. Este diálogo que precisa ser feito para a adequação do direito do trabalho contemporâneo às novas formas de organização da produção e, portanto, às novas formas de colaboração, seja o teletrabalho, o trabalho à distância, seja a relação da empresa com a IRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, seja com a possível futura sociedade unipessoal que existe no direito alemão, existe no direito dinamarquês e outros direitos. E nós, quando editamos a Lei 12.441, a lei da IRELI, ficamos a meio caminho. Por isso que uma lei com tão pouco tempo como a IRELI já dá ensejo à sua superação através da sociedade unipessoal, que eu acho que precisa ser introduzida no direito brasileiro. Então nós temos aí a pejotização, todos esses fenômenos, e como enquadrá-los nesse contexto. Como eu afirmava aqui, a minha reflexão nesses anos todos, ela constata que há uma inadequação, né? O nosso direito do trabalho, o nosso direito de empresa, a nossa regulação, a nossa autonomia privada coletiva, a nossa concepção do princípio protetivo e do princípio da subsidiariedade, todas elas estão em crise no bom sentido, no sentido de que nós, operadores do direito, nós estudiosos, percebemos que precisamos fazer uma adequação. Mas a reflexão que quero trazer aqui também é que essa adequação não é só nesses 3 binômios. Na verdade, o desenvolvimento brasileiro está travado. Independentemente da análise que nós façamos do fracasso do atual governo, do governo da presidente Dilma Rousseff, nós temos hoje uma ameaça de fracasso civilizacional da nossa geração.
eu digo da nossa geração, eu vejo alguns mais jovens, mas o grande desafio, porque aquele Brasil desenvolvido que nós imaginávamos há alguns anos, que meus pais imaginaram, meu pai quando foi um dos fundadores também da Sudene com Celso Furtado, imaginávamos que o Brasil em uma década, 2 décadas, seria um país desenvolvido, porque temos tantas potencialidades no nosso povo e nas nossas riquezas. Infelizmente, esse Brasil desenvolvido e com justiça social, ele tem sido postergado. E eu, aos 54 anos, já começo a dizer, será que a minha geração vai ver esse Brasil que sonhamos? Vamos lutar para que vejamos. Mas se não pudermos observar este Brasil, pelo menos que nós coloquemos as premissas para que este salto possa ser dado. E uma dessas premissas é justamente o marco microeconômico. Eu tive a ocasião, depois que renunciei ao mandato de deputado federal, eu tive a ocasião, como o ministro Cláudio Brandão mencionou, de ter uma experiência como executivo de uma empresa brasileira, uma empresa lá de Pernambuco, que estava se internacionalizando na Holanda e em alguns países da África. Então eu ficava tendo uma pasteurização mensal. Eu passava parte do mês em Amsterdã, convivendo com a sociedade que valoriza a justiça social, que valoriza uma educação de qualidade básica para todos com uma universidade ou uma escola básica de qualidade, sejam ricos ou pobres, que valoriza muito o empreendimento, mas valoriza muito a cobertura social do welfare state. Eu tinha vivido um tempo também nos Estados Unidos, em que eu pensava que quando eu conversava com um trabalhador e perguntava qual é a remuneração dele, ele dizia, minha hora aula, ó, o vice-professor, minha hora de trabalho é tanto, né? Alguns que têm uma perspectiva de mais permanência na sua relação de trabalho falam de remuneração anual, mas poucos falam de remuneração mensal. Um direito do trabalho que é legislado por cada um dos 53 estados americanos, um direito de trabalho muito mais adaptado à realidade do que um direito ao trabalho consolidado ou codificado. Mas aprendi também, nos meus estudos sobre o direito do trabalho americano, que eles tinham lá desde dos anos 30, desde a resposta keynesiana à crise, eles tinham superado o laissez-faire, laissez-passer, e tinham criado algumas regras que disciplinaram a autonomia privada coletiva, que vedaram, por exemplo, a repressão desautorizada à organização sindical, que reconheceram a organização sindical e a collective bargaining. Então, tinha visto que mesmo o mais liberal dos estados, ele tinha sim um direito do trabalho, mas tinha feito uma opção estratégica para o desenvolvimento, um direito do trabalho que valorizasse, que colocasse as premissas, que fosse reequilibrante entre essa relação que é assimétrica ontologicamente entre quem trabalha e quem dá o emprego. Eles criaram um modelo que permitia algum reequilíbrio, algum espaço para a autonomia privada coletiva. Então, uma boa solução ou razoável solução a esse binômio, princípio da proteção, princípio da subsidiariedade. Quando fiz o meu doutorado lá na Inglaterra, pude dialogar não só com os teóricos, mas também com os operadores do direito do trabalho britânico, e vi que o collective bargaining tinha feito esse papel de reequilibrar, de adequar a autonomia privada e a uma regulamentação do Estado. Então, ora o Estado, sob o governo trabalhista, né, fazia uma visita mais detalhada, ora menos detalhada sobre os conservadores, mas um certo consenso de que a collective bargaining, de que alguns direitos básicos de proteção a quem trabalha tinham que ser garantidos, seja pela collective bargaining, seja pelos aqueles actos, Employment Protection Acts, que eles fizeram ao longo da evolução do seu direito do trabalho. Tive essa vivência contrastante, absoluta, que bate também com a realidade que nós encontramos aqui no Brasil, mais de 40% ainda na informalidade, quando trabalhei na África. Então, via aquele horror de desproteção. Então, essa experiência pasteurizante a que referiu o ministro Cláudio Brandão, me dá a vivência de que nós realmente precisamos equilibrar bem esse binômio. Não podemos relevar sob qualquer momento, sob qualquer condição, esse princípio da proteção, do equilíbrio, a assimetria que há na relação do trabalho, mas precisamos adequá-las. Por isso, essas novas formas de colaboração que surgem na empresa, elas precisam ser olhadas sem preconceito, sem a priori. Como é que nós vamos encontrar um equilíbrio
entre as formas tradicionais da contratação, aqueles 4 requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, a subordinação, sobretudo, o poder diretivo do empregador, como é que ele vai ser exercido na sociedade da informática, que nós estamos submetidos a ordens que são dadas e têm que ser cumpridas quando estamos numa relação de subordinação, mesmo ela sendo dada fora do expediente. Quando eu estava lá como executivo dessa empresa em Amsterdã, eu estava submetido a diferentes fusos horários. Então, eu estava submetido ao fuso horário de São Paulo, da sede da empresa. Então, recebia determinações, solicitações com o pessoal que estava trabalhando, terminando seu expediente em São Paulo. E eu estava submetido, quando estava na Holanda, a 4 horas, quando estava um pouco mais lá na África, a 5, 6 horas. Então, eu recebia comandos por e-mails de diferentes fusos horários. Então, como é que a gente regula isso? Quando veio a Lei do Trabalho à Distância, a Lei 12.551, algumas pessoas disseram, não, qualquer situação em que o trabalhador estiver submetido a um comando de zap, a um comando de e-mail, né, a qualquer estrutura digital, ele está à disposição da empresa? Não necessariamente. Mas, por outro lado, como é que nós vamos regulamentar um comando que foi dado fora do trabalho, fora do horário que ele estava? Então, esse conceito rígido que vinha do período anterior, ele vai se esvanecendo com a complexidade da relação de trabalho. Então, esse artigo 6º, né, que ficou na redação da CLT com a Lei 12.551, ele já nos leva a N reflexões, que eu lembro aqui só para também reativar a reflexão de vocês, quando ele diz lá, ó, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio, que era para isso que tinha o artigo 6º, né, e agora do empregado e realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E aí no parágrafo único, quando diz lá, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica. Então, como é que esses meios digitais vão exercer o poder diretivo da empresa e onde é que nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio? A necessidade de dinamismo da atividade da empresa e o princípio da proteção para quem está submetido àquele poder de mando. Então, é claro que permanece válido o enunciado 428, é claro que permanece válida a aplicação dos cânones da subordinação. Mas para que a gente tenha hora de sobreaviso, hora extra, é preciso a gente criar alguns parâmetros objetivos para determinar o que é que aquilo foi uma ordem que fez com que, depois de fechar o expediente em São Paulo, aquele empregado lá em Amsterdã tivesse realmente um trabalho determinado pelo poder de comando do empregador e que submetesse, portanto, a hora extra. Onde é que fica, por exemplo, a relação de colaboradores? Então, qualquer empresa, ela está hoje, se ela produz um bem, um serviço, ela precisa ter colaboradores, né, para conquistar mercados. Hoje mais ainda porque os mercados são mais competitivos. Então, quando você vê lá, estudando direito de empresa, você vê que tem todo um capítulo dos contratos empresariais, dos contratos de colaboração. Então, aqueles contratos de colaboração que podem ser contratos de colaboração por intermediação ou contratos de colaboração por aproximação. Então, o contrato de colaboração por intermediação. Pensemos, por exemplo, a concessionária, o contrato de concessão mercantil de uma concessionária de automóveis que tem autonomia plena, é uma relação, portanto, de coordenação muito mais do que de subordinação, e ela, portanto, ela é uma pessoa jurídica, ela compra o veículo da General Motors, da Fiat, etc., mas ela tem que submeter-se a todas as determinações de marca, de controle de qualidade, de recall, tudo ela está submetida também à fornecedora do automóvel, né, ao fabricante, à montadora. Mas como ela é uma empresa que tem a sofisticação, que tem a complexidade coletivamente organizada, não surge muita dúvida, porque esse princípio, essa relação contratual de colaboração na concessão mercantil, evidentemente é um contrato empresário, entre iguais, em tese, embora não sejam tão iguais, porque o poder de determinar as condições daquele contrato mercantil por parte da montadora é muito maior do que da concessionária. Mas quando nós entramos numa zona mais cinzenta, está dentro das zonas cinzentas do ministro Cláudio Brandão, nós poderíamos colocar dentro delas. Quando nós entramos numa relação de colaboração no escoamento da produção, por aproximação, quando a empresa
a pessoa jurídica ou até a pessoa física, ela não adquire para revender, ela simplesmente identifica potenciais compradores para a contratante, para a fornecedora, nós aí estamos numa zona cinzenta. Então é preciso regulamentar de forma mais adequada e com menos prejuízo, de forma mais com a janela aberta para a Constituição, mas a janela aberta também para as necessidades emergentes de relações de trabalho de um mercado muito mais complexo. Eu finalizo, portanto, dizendo que é preciso nós termos um diálogo com esses binômios, um diálogo guiado, como disse o ministro Cláudio Brandão, pelos princípios da Constituição, tendo a Constituição como nosso norte, mas um diálogo prestando atenção, sem preconceito, com mente aberta para essa nova realidade que surge na sociedade e também para um desejo que pode surgir naquele empregado menos assimétrico, menos dependente, que na doutrina italiana, o professor Joaquim vai falar também do direito espanhol, tem o trabalho para subordinado lá desde os anos 70. Eu me lembro quando fiz a minha especialização na Itália, já tinha lá ao lado do Estatuto do Trabalhador Italiano, da Lei 300, que era muito avançada, criada pelo professor Dinio Giuni, tinha também a regulamentação, a Lei de Quadro, que era de 83, se não me falha a memória. A Lei de Quadro que já tinha uma tratativa para o trabalho para subordinado, para o quadro, para o dirigente, que era empregado, mas não era empregado típico. Então, está aqui a nossa senadora Vanessa Graziotin, que acaba de chegar, a ministra Cristina. É uma honra estarmos ao vosso lado. Então, eu finalizo dizendo isso, que é preciso nós dialogarmos, acelerarmos esse diálogo que outros ordenamentos já fizeram lá desde os anos 80, mas eu proponho também um derradeiro diálogo. É o diálogo com o direito de empresa, sobretudo a partir da unificação do livro 2 lá no Código Civil de 2002. Eu sou muito entusiasmado com uma reflexão que tem sido feita pelo professor Calixto Salomão, que é titular de Direito Empresarial na USP, e ele se apresenta quase como um continuador da obra de Fábio Conder Comparato, e ele chama muita atenção a algo que a Lei 6.404, a Lei das SA, já colocou como um primeiro ingrediente, mas de forma muito genérica. É a reflexão de que a empresa contemporânea, ela tem que levar em consideração não só os acionistas, não só o acionista controlador, como inicialmente se pensava com a teoria contratualista do interesse social, mas que o interesse social, o interesse da vida da empresa é muito além do sócio controlador, dos acionistas minoritários. Ela tem que levar em consideração os seus colaboradores, sejam os representantes comerciais da Lei 4.886, seja o do mandato, seja qualquer tipo de colaborador que não tenha uma relação de emprego. E também tem que levar muito em consideração aqueles que estão na relação mais assimétrica de todas, aqueles do trabalho subordinado, típico e atípico. Então, a transição que o direito brasileiro precisa fazer, na minha percepção, ela vai ganhar uma contribuição se fizermos um diálogo profícuo entre esta concepção do interesse social, do novo direito empresarial, levando em consideração todos os stakeholders da comunidade. Também a comunidade que tem interesse que a atividade da empresa não prejudique o meio ambiente. Também o consumidor que tem interesse que o produto e o serviço prestado por aquela empresa tenha qualidade e seja a preços módicos. Então, o interesse da empresa não é apenas do sócio controlador, é dos seus trabalhadores, é dos seus colaboradores, é da comunidade, é do consumidor e é também do Estado, que precisa arrecadar os tributos para prover os serviços. Então, este diálogo vai permitir que a solução dos novos contratos, das novas relações, chegue a termo de modo mais adequado ao desafio do desenvolvimento, para que o Brasil destrave o que as instituições hoje ainda inibem o desenvolvimento nacional. Destravem aquilo que nós queremos, um desenvolvimento nacional que permita à sociedade ser eficiente na sua produção, ser justa na sua produção e, portanto, um Brasil desenvolvido com justiça social. Nós, operadores do direito, temos tudo a ver com isso e temos uma palavra muito importante a dar, guiados pelos princípios da Constituição, como disseram os dois ministros que me antecederam. Muito obrigado. Eu encerro esse painel registrando a excelência das duas palestras que foram dadas, uma
visão bastante aprofundada, a partir de princípios, mas sendo muito realista com o que estamos enfrentando hoje em termos de novas condições de trabalho, novas formas de realização da relação entre trabalhadores, empregadores, até a própria relação de emprego, será que é a forma de trabalho principal? Mas queria parabenizar ambos os palestrantes, dizer que nós vamos ter um intervalo agora de 10 minutos para o nosso coffee break e logo depois nós vamos ter o segundo painel desta manhã, presidido pela senadora Vanessa Graziotin, que atendeu assim gentilmente o nosso convite, para nossa honra máxima, e teremos o ministro Valmir Oliveira da Costa, a ministra Cristina Irigoyen Peduzzi, falando do tema dos danos morais na relação de trabalho, nos seus vários aspectos, nas suas várias dimensões. Então, dou por encerrado esse painel e suspenso os trabalhos por 10 minutos.